E aí, pessoas, firmeza com vocês? Espero que sim. Ó, seguinte, a aula de hoje é sobre características e semelhanças entre os átomos, tá? Então a gente vai estudar aqui nos próximos slides o que os átomos possuem que nos permitem caracterizá-los e compará-los para encontrar algumas semelhanças entre eles, tá legal? Então, bora começar. A gente consegue enxergar toda essa informação, né? A gente consegue identificar essas características através do símbolo químico, que está aí para vocês nessa tela agora, representado por uma letra no centro. Essa letra é o símbolo do elemento químico, né, que ela tem aquela origem que vem do latim, que a gente já discutiu numa aula anterior, e 4 pontos diferentes ao seu redor. 2 na parte inferior, na direita e à esquerda, e 2 na parte superior, também à direita e à esquerda. Tá? Então a gente vai ter que entender agora quais são esses, né, o que esses números são e o que eles representam, tá, para esse elemento químico. Tá? Então, para a gente começar, vamos começar pelo um dos mais importantes. O valor que está na parte inferior à esquerda, que é esse número 9, é o chamado número atômico. O número atômico de um átomo nada mais é do que a representação da quantidade de prótons que esse átomo tem, né? Então, esse Z, que é o símbolo do número atômico, ele representa a quantidade de prótons que esse átomo tem no seu núcleo, tá legal? E uma coisa importante, o Z, o número atômico, ele define o elemento químico. Isso quer dizer que se eu tiver 10 átomos na minha mão, e os 10 átomos tiverem a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, esses 10 átomos serão do mesmo elemento químico. Tá legal? A gente diferencia um elemento químico de outro pela quantidade de prótons que eles possuem. Beleza? Então, a parte de baixo, à esquerda, número atômico, quantidade de prótons. Logo acima, a gente vê ali o número 19, para esse elemento flúor, que tem o símbolo F. O 19 representa o número de massa desse elemento químico. Massa, aqui a gente representa com a soma da quantidade de prótons e nêutrons que tem no núcleo do átomo. Ou seja, todas as partículas do núcleo, quando contabilizadas em conjunto, representam a massa do átomo. Tá? Aí você vai perguntar assim, mas professor, por que então aí o elétron não entra nessa jogada, né? Onde foi parar o elétron? O elétron tem um ponto importante, né? Ele tem massa, obviamente, porque ele é uma partícula que existe, só que a massa do elétron, ela é desprezível, tá? Ela não tem uma relevância grande o suficiente para que a gente inclua a massa dele na massa do átomo, tá? E os prótons e nêutrons têm massas equivalentes. Então, se a gente atribuir a massa 1 ao próton, a massa do nêutron também fica muito próxima do 1. Então, como os dois têm massas equivalentes, eles influenciam na massa com igual peso. Tá legal? Então, o total de prótons e nêutrons de um átomo configura a massa desse átomo. Os elétrons não têm participação nisso, por mais que a massa deles exista, tá? A massa deles é desprezível, mas não é inexistente. A gente tem que tomar cuidado com isso pode ser uma pegadinha em alguma questão. Tá? E quando a gente conhece, obviamente, o valor da massa de um elemento químico, a gente pode definir quantos prótons ou nêutrons ele tem. Imagina o seguinte, a gente vendo nesse símbolo aí que a massa é 19, tá? Então o conjunto de partículas nucleares é 19. E dessas partículas nucleares, 9 delas são prótons, porque 9 é o número atômico. Então, se a gente sabe que dessas 19 partículas nucleares, 9 delas são de prótons, quantos nêutrons tem? Né? É como se a gente fosse pegar um saco de frutas que tem laranjas e maçãs e tirar as laranjas. Quem que sobra? Somente as maçãs. Então aqui é a mesma coisa. A gente pega toda a massa desse átomo, tira o que a gente sabe que é próton, quem que vai sobrar? Os nêutrons. Então por isso que a gente fala o quê? Que para encontrar prótons, basta você pegar o valor da massa e subtrair a quantidade de nêutrons que você também deve conhecer. Ou, se tiver que encontrar os nêutrons, pega o valor da massa e subtrai a quantidade de prótons que você deve conhecer. Então, para você descobrir quantos prótons ou nêutrons existem num átomo, basta pegar a massa e subtrair uma ou outra partícula.
Tudo bem? Então, dessa forma fica fácil descobrir quantos prótons e nêutrons um átomo, o núcleo de um átomo vai ter, beleza? Agora, vindo para o lado direito, na parte superior tem ali um símbolo de menos, né? Esse símbolo, na verdade, é só uma representação para indicar que nesse lado a gente fala da natureza elétrica dos átomos, tá? O que é natureza elétrica? A gente sabe que o átomo tem prótons, que são partículas de carga positiva, e tem elétrons, que são partículas de carga negativa. Então, o átomo ele tem uma carga elétrica aparente, só que quando essas cargas elétricas opostas estão em quantidades iguais, nenhuma se sobressai, essa carga não aparece. E aí, quando essa carga não aparece, a gente diz que o átomo ele está neutro. Então, um átomo eletricamente neutro é um átomo que tem igual quantidade de prótons e elétrons. Então, se esse átomo aqui de flúor, por exemplo, já que ele tem 9 prótons, que é o número atômico dele ali embaixo, se ele fosse neutro, ele teria também 9 elétrons, quantidades iguais, tá? Agora, caso as quantidades não sejam iguais, né, tenha mais prótons ou mais elétrons, o que a gente vai perceber? Que esse átomo que era neutro se transformou em um íon, tá? Então a gente chama de íon um átomo que tem carga elétrica aparente, que está eletricamente carregado. Isso porque ele acabou perdendo ou ganhando elétrons. Vamos lembrar, num átomo, a constituição dele é um núcleo no centro e uma eletrosfera grande ao redor. Então, é muito mais fácil, muito mais prático, né? É muito mais comum que o átomo ele perca elétrons mais facilmente do que prótons mais facilmente, tá? Na verdade, os átomos só perdem prótons se eles emitirem radiação. É uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas, até então, eles só vão poder perder ou ganhar elétrons, tá? Que são as partículas que estão ao redor do núcleo e estão mais na parte externa do átomo, beleza? Então, se um elétron ele é perdido, o que aconteceu? Esse átomo perdeu carga elétrica negativa. Se ele perdeu carga negativa, quem ficou sobrando foi a carga positiva, certo? Então, nesse momento, por estar sobrando carga positiva, ele virou um íon positivo, chamado de cátion. Isso porque ele tem mais prótons do que elétrons. Em contrapartida, se esse átomo ele ganha elétrons, ele está ganhando, está recebendo partículas de carga elétrica negativa. Então, automaticamente vão sobrar as partículas negativas. Então, a carga elétrica desse íon será negativa. E ele vai ser chamado de ânion, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. Beleza? Então, essa dinâmica de perder ou ganhar elétrons pode fazer um átomo neutro virar um íon positivo ou negativo. Legal? E esse 2 ali embaixo, a gente já falou sobre ele no começo do ano, mas é sempre bom reforçar. Ele representa a chamada atomicidade desse elemento químico, dessa substância. A atomicidade nada mais é do que indicar a quantidade de átomos desse elemento que existe em uma molécula específica. Não, então ali eu tenho marcando F2. Isso quer dizer que se essa molécula existisse, ela teria 2 átomos de flúor. Se eu tiver S8, eu vou ter 8 átomos do elemento enxofre, cujo símbolo é S. Tudo bem? Então, o número que fica na parte de baixo à direita representa a atomicidade desse elemento. Beleza? Essas são as características que um átomo pode apresentar, que um elemento químico pode apresentar. Então, para a gente ver se vocês estão manjando, tem aqui um pequeno teste para a gente fazer agora. A gente tem ali o elemento Fe, que é o símbolo do ferro, 26 embaixo à esquerda, 56 em cima à esquerda e 2 mais em cima à direita. Então, com base nesse símbolo, a gente pode definir algumas coisas. Por exemplo, o número atômico desse elemento. O número atômico, vamos lembrar que ele fica na parte de baixo à esquerda. Portanto, o número atômico desse elemento ele vale 26. A massa desse elemento, né, o número de massa, ele está localizado na parte de cima à esquerda. Então, a massa dele vai valer 56. Ele vai ter quantos prótons? A gente tem que lembrar.
A quantidade de prótons define aquilo que a gente chama de número atômico. Então, se o número atômico é 26, é porque ele tem também 26 prótons, certo? Quantos nêutrons ele tem? Se a gente sabe que a massa, né, desse elemento é a soma de prótons e nêutrons, então o 56 que a gente já encontrou que é massa, ele contém os prótons e os nêutrons dentro desse valor. E a gente sabe que esse átomo tem 26 prótons, então dentro dos 56 existem 26 prótons. Na hora que a gente tira esses 26 prótons, vai sobrar somente os nêutrons, que aí dá um total de 30 nêutrons, tá? Então, a gente pegou a massa, subtraiu o que sabemos que são prótons, e aí o que sobrou, né, a quantidade que sobrou, representa os nêutrons. Legal? E por fim, os elétrons. Né? A gente vê ali que ele tem um símbolo 2+ nesse íon. Se o símbolo é 2+, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é um cátion, por ser um íon positivo, é um cátion bivalente, bi porque ele tem uma carga 2, tá? Então isso quer dizer que ele tem duas cargas positivas a mais. Por que isso? Porque ele perdeu 2 elétrons. Ele só vai sobrar carga positiva caso as negativas, os elétrons, sejam perdidas, tá? Então, estar ali 2+ indica que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele fosse neutro, ele teria 26 elétrons, porque é a quantidade igual de prótons, né? Um átomo neutro tem a quantidade igual dessas duas partículas. Só que ao perder 2 elétrons, então ele ficou com 24, certo? Tem 2 prótons a mais, já que foram perdidos 2 elétrons, indo de 26, se ele fosse neutro, para 24 elétrons. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Espero que sim. Vocês depois me deem um feedback desse conteúdo, tá? A gente vai agora continuar nosso assunto estudando as semelhanças que existem entre esses átomos. E aqui eu já tenho a lista de todas essas que existem, tá? E eu destaquei algumas letrinhas para que vocês possam se localizar. Então, quando a gente fala em isotopia ou átomos isótopos, eles vão ter uma igual quantidade, né? Já que a gente está vendo aqui semelhanças, a gente está vendo aquilo que é igual entre um átomo e outro, tá? Então, átomos isótopos, eles são iguais na quantidade de prótons, né? Até destaquei ali o P do isotopia, para indicar que é P de próton, tá? Então, átomos isótopos vão ter o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons. E automaticamente, né, se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles são átomos do mesmo elemento químico. Beleza? Não existe isótopos de elementos diferentes. Todo isótopo sempre é do mesmo elemento químico. Tá legal? O próximo ali seriam os isóbaros, né, ou a isobaria. Átomos isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Até destaquei ali o Azinho, para poder a gente lembrar que o A é o símbolo do número de massa, né? Então, eles vão ter a mesma... Quando a gente somar os prótons e nêutrons dos dois átomos, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu tiver um átomo com 20 prótons e 20 nêutrons, isso dá uma massa de valor 40. Um átomo com 18 prótons e 22 nêutrons, também dá uma massa de valor 40. Então, por mais que a quantidade de prótons e nêutrons seja diferente, a massa vai ser a mesma. Tá legal? Nos isótons, na isotonia, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Destaquei ali o N por causa disso. Tá? Então, quando a gente pega esses dois elementos químicos e descobre quantos nêutrons eles têm, o valor é o mesmo. Tá? Então, eles vão ter, obviamente, números de massa diferentes, números de prótons diferentes, mas vai ter a mesma quantidade de nêutrons. Um exemplo, se eu pego um átomo que tem 50 em número de massa e tem 20 prótons, isso quer dizer que ele vai ter 30 nêutrons. Né? Pega a massa, tira os 20 prótons, isso vai dar 30. E um átomo que tem 48 em massa e 18 prótons, também dá 30 nêutrons. Então, nessa subtração, né, para os dois elementos, a gente vê que a quantidade de nêutrons fica igual. Então, os dois são isótonos. Tá legal?
E, por fim, os isoeletrônicos, né, pela palavra já diz, isoeletrônicos, elétron, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons, tá legal? Bom, mas como é que eu vou identificar isso num exercício ou como é que eu vou raciocinar com esse assunto? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui 5 exemplos de elementos quaisquer, tá? De átomos quaisquer. Eu quero que vocês me encontrem os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então, analisando aqui os símbolos e sabendo dos conceitos, a gente vai definir isso. Os isótopos têm que ser iguais no número de prótons, certo? Se tem que ser iguais em prótons, tem que ter o mesmo número atômico. E se nós lembrarmos, o número atômico está escrito na parte de baixo à esquerda. Portanto, quem for igual na parte de baixo é isótopo. Nesse exemplo, quem são os isótopos? São apenas os átomos A e C, que têm o mesmo número atômico, que é 13. Todos os outros são diferentes. Para a gente achar os isóbaros, tem que achar que eles têm uma massa de valor igual. Se a gente lembrar, a massa é escrita na parte de cima à esquerda. Então, comparando quem é igual em cima, a gente vê que os isóbaros são apenas os átomos A e D, porque eles têm o mesmo número de massa, que é 27. Todos os outros, eles são diferentes, tá? Agora a gente vai para os isótonos, tá? A gente tem que descobrir aqui quais desses átomos têm a mesma quantidade de nêutrons. E para isso a gente vai ter que fazer uma subtraçãozinha. Então a gente vai descobrir, depois de fazer a subtração, que os isótonos eles são o B e o D. Por quê? Ali eu estou dizendo que eles têm 12 nêutrons. A hora que a gente faz a subtração, né, o átomo A, 27 menos 13 dá 14 nêutrons. O B, 24 menos 12, 12 nêutrons. O C, 28 menos 13, 15 nêutrons. O D, 27 menos 15, 12 nêutrons, igual ao B, certo? E o E, 30 menos 14, 16 nêutrons, tá? Então, os únicos que são iguais mesmo são o B e o D, tá legal? Então, eles dois são os únicos isótonos. E os isoeletrônicos, quem são? A gente tem que fazer a contagem dos elétrons, né? Aqui a gente já vai ver que os isoeletrônicos são o B e o E, que também tem 12 elétrons, tá? Por quê? Olha só, o átomo A ele é neutro, certo? Então, se ele é neutro e tem 13 prótons, ele também tem 13 elétrons. O B é um átomo neutro, tem 12 prótons, então ele também tem 12 elétrons. O átomo C tem 13 prótons, só que tem uma carguinha 1 menos ali, estão vendo? Se tem 1 menos ali, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, se ele teria 13 estando neutro, ao ganhar 1 ficou com 14. O átomo D tem 15 prótons, é um átomo neutro, então ele também vai ter os mesmos 15 elétrons. E o átomo E tem 14 prótons e tem uma carguinha ali 2+. Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele teria 14 elétrons, se fosse neutro, ao perder 2 ficou com 12. Justificando por quê? De B e E seriam os dois átomos que são, as duas espécies químicas que são isoeletrônicas. Tudo bem? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Me falem se ficou tudo compreendido ou não, me inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem e a gente se vê na próxima aula, tá legal? Um abraço, gente, valeu!